Ô, pessoal, muito boa noite. Hoje é 29 de maio, a gente está começando mais um episódio aqui de Diálogos, da série de Diálogos, episódio número 108, direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo. E hoje, nesse horário, sempre trazendo duas pessoas que participam desse universo do Mundo X, esse universo dos TEDx aqui no Brasil. E é uma honra, eu tenho duas convidadas hoje aqui. Uma que está aqui do meu lado no estúdio, que é a Fernanda, está aqui comigo. Hello, Olá. seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Joia. Que Obrigada bom. pelo convite. Obrigado por você estar aqui. A Fernanda vai falar um pouquinho dela já já. E eu estou também à distância aqui, direto do Sul. Está aqui a Renata conosco. Tudo bom, Rê? Deixa eu botar ela aqui, ó. Ops, agora sim. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Olha só, eu gostaria... Bom, tanto a Fernanda quanto a Renata são publicitários. Eu queria que vocês, antes da gente começar a conversar sobre TEDx e sobre colaboração, coworking, cocriação, eu não sei o que nós vamos conversar aqui hoje, mas eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, trazendo um pouco dessa história, acho que até a área de trabalho de vocês hoje, e que vocês inserissem nessa história onde é que entra o Mundo X na vida de vocês, né? Eu sei que a Renata trabalhou na organização de alguns eventos lá no Sul, sei que você palestrou no evento do Bandeirantes, que, aliás, a gente fez aqui um papo fantástico com o Alexandre sobre idade mídia, depois com 2 alunos do Bandeirantes sobre isso. Foi super legal em outra série sobre educação. E resultado, acho que do trabalho dele mais recente, veio o TEDx Bandeirantes do Colégio Bandeirantes aqui de São Paulo, que você palestrou. Depois eu quero que você fale um pouco. Ok. Eu queria que você começasse, Renata. Traz um pouco a tua história para cá e conta um pouco para nós. Quem é você? Então, a formação é publicidade. Sou formada aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fica em Guarapuava, que é o interior do Paraná. Acaba sendo um polo aqui no mercado publicitário. Vem muitas pessoas do Brasil todo estudar aqui. Eu sou natural de Guarapuava. E acabou se desenvolvendo bastante essa área aqui na região. Quando me formei, em 2006, recebi o convite para ser sócia de uma agência de comunicação e inovação, mais voltada à publicidade, mas com um pezinho mais na inovação. E inovação e TED, acho que o caminho acaba levando para lá, né? Foi através da minha pós-graduação em comunicação empresarial que eu conheci mais a fundo o TED, que até então não tinha no Brasil, e acompanhando as palestras e as inspirações. E quando eu fiquei sabendo que ia ter o primeiro TED no Brasil, já estava muito em cima, não deu para me inscrever, que foi o TED São Paulo. Mas aí já fiquei conectada ao pessoal, e aí quando surgiu a oportunidade de participar do TED Sudeste, que foi o segundo, no Rio de Janeiro, eu me inscrevi e participei. Então, o intuito também foi para buscar inspiração para os projetos na agência. A ideia foi essa e, com certeza, acabou fazendo muitos projetos. Hoje eu não posso dizer que a gente é só uma agência de publicidade, e publicitário acabou sendo engolido por esse mundo de inovação e tudo que a gente acabou fazendo. Você podia falar um pouco da agência para a gente, né? O que é a Inove? Eu tô até com o site da Inove aqui, ó. Tá, bom, a Inove ela surgiu como uma agência de publicidade, a princípio. A gente se intitulava até então como comunicação integrada, porque dentro da comunicação a gente nunca compreendeu, a gente sempre compreendeu o pacote como um todo, né? Você ter uma equipe multidisciplinar, você poder trabalhar a mídia, trabalhar on e offline. Então, a gente faz muitas ações corpo a corpo e faz muitas ações digitais, agora entrando mais no mercado também de aplicativos, nesse sentido, né? E depois de um tempo, hoje é comunicação e inovação, porque a gente acabou ampliando bastante a nossa atuação para projetos hoje que o pessoal até pergunta o que tem a ver, né? Uma agência de publicidade, por exemplo, a gente tem um projeto de lixo eletrônico, que a gente tem uma equipe que daí se envolve com os universitários da cidade, a gente tem um projeto trainee, então anualmente a gente faz um treinamento com os universitários, faz uma seleção e desenvolve projetos para a sociedade.
socioambientais, né? Então, a agência acaba fazendo um pouco disso também, e aí trazendo essa questão da cultura de comunicação e inovação para cá. A princípio surgiu, então a gente tem alguns eventos, como a DR, que é DR de Comunicação e Inovação, então a gente acaba trazendo palestrantes para a cidade, e também acabou, por conta disso, essa nossa iniciativa, a agência foi procurada também fora, e aí até um tempo eu tive morando em São Paulo por causa da procura para eventos e parceiros, aí mais voltados à realidade aumentada, aplicativos, esse tipo de coisa, em São Paulo. Então, a gente está aqui, mas hoje não só, né? Nossa sede aqui, a equipe, tá todo mundo aqui, aliás, estão reunidos ali assistindo agora, mas a gente tem uma equipe, projetos hoje no Brasil todo. E o TEDx entrou como nessa história? Conta para nós. Então, a princípio eu fui participar por curiosidade, quis saber como é que funcionava, era já apaixonado pelo TED, pelas palestras no site, mas ter a experiência ao vivo, um dia inteiro de inovação e inspiração e ver projetos colaborativos, assim, eu voltei muito inspirada a fazer alguma coisa aqui. E até então, como eu fui buscar como é que poderia organizar um evento no Sul, um TED no Sul, porque eu não sabia como é que era a questão da organização. E aí fui perguntar para o pessoal do TED Sudeste, que foi o qual eu participei. E aí eles falaram que estava tendo um grupo que estava se reunindo em Porto Alegre para organizar o TED lá. E aí me colocaram em contato com eles, eu não conhecia nem Porto Alegre, enfim, mas eu falei, olha, nem tinha experiência em organizar eventos, mas foi mais por essa ideia de querer trazer essa experiência para o Sul também. E aí o Felipe Figueiredo, que foi organizador, me aceitou lá na equipe, acabei ficando lá uns 2 ou 3 meses em Porto Alegre por conta disso, para organizar o primeiro TED que aconteceu no Sul. E depois disso, eu chegando em Curitiba, no dia seguinte, já recebi o convite da Fernanda Musardo para organizar o TED Curitiba. Uma coisa foi levando a outra. Fantástico. Eu sei que você está envolvido em outras coisas, né? Startup Weekend, assim, você está com esse tipo de atividade ativa mesmo, voluntária e... Inclusive, agora também virando um negócio, porque acaba gerando, assim, até então o que era voluntariado, hoje a gente já entende também como empreendedorismo social, que a gente consegue gerar negócios e motivar uma galera para esses eventos. Fantástico. Por conta também de organizar um TED, recebi o convite de uma amiga que estava voltando do mestrado em Portugal, que ela tinha visto o Startup Weekend lá, queria trazer para o Brasil, viu que já tinha alguns no Brasil, mas nenhum ainda realizado em Curitiba, e a gente organizou agora em maio, foi um sucesso, com certeza vão ter outros agora no Paraná, já estão na agenda. Fantástico. Para trazer isso também. Muito legal. Deixa eu trazer a Fernanda, que está aqui do meu lado, para essa nossa conversa. Fala um pouco de você. Eu sou publicitária também. Me formei na SPM aqui em São Paulo. Vou pular a parte da data, que a Renata falou, eu fiquei deprimida. E se você falar, eu vou ficar duplamente deprimida. Então, tudo bem, não importa. Não falar, né, atemporal. Trabalhei bastante nesse mercado, passando por de tudo um pouco. Assim, experimentei tudo que a publicidade podia me oferecer. Veículo, agência, empresa, consultoria, enfim. Testei de todas as possibilidades. E, diferente da rede, chegou um momento que eu falei, não quero mais isso. E resolvi escapar um pouco da publicidade e ter outras experiências. Isso, quanto tempo? Isso faz 6 anos. E você ficou quanto tempo na sua carreira publicitária? Você quer fazer as contas, né? Não, eu não quero fazer as contas. Eu normalmente pergunto as datas e é muito ruim isso, né? Porque é indelicado. Mas só para ter uma ideia. Eu fiquei 8, 9 anos. Uma boa carreira. Eu fui muito precoce, me formei muito cedo. Com 10 anos já estava trabalhando, né? Nós sabemos. Então, trabalhei, enfim, realmente em várias coisas. Não sei se vale a pena ficar falando nome aqui, mas trabalhei desde grandes agências, grandes empresas, até coisas que eu ajudei a construir, que já eram minhas primeiras experiências empreendedoras.
E até que deu esse momento, esse estalo de falar, quero fazer alguma coisa diferente, que me deu uma motivação diferente do que eu tive até agora. Voltando só um pouquinho, quando eu estava ainda no último emprego, que era uma consultoria / agência, um emprego muito legal, que é um lugar que eu sempre desejei trabalhar, eu consegui chegar lá. E eles tinham um esquema de trabalho que era o home office. Então, você chegava lá no primeiro dia de trabalho, bem-vindo, aqui está seu computador, amanhã vai chegar um técnico instalar a internet na sua casa, porque não era uma coisa que todo mundo tinha internet em casa. Trabalhe e mande resultado, entregue. A gente não quer te ver, uma vez por mês você pode vir, a gente faz uma reunião. E não tinha um escritório. Super de vanguarda, né? Uma coisa realmente super inovadora. Super inovador. Super inovador. Então, enfim, eu fui para essa experiência com toda a motivação, falava, é isso que eu queria, trabalhar em casa. Na época eu morava sozinha aqui pertinho do estúdio, na Vila Madalena, então você imagina que para mim era o sonho ficar em casa e receber os amigos. E eu costumo brincar que o sonho se transformou em pesadelo coisa de 2, 3 meses depois. Por quê, Fernanda? Porque eu sempre trabalhei em agências, em espaços com muita gente, sempre fui muito sociável, sempre tive muitos amigos. E de repente eu me vi no dia a dia trabalhando sozinha, isolada, sem ninguém para conversar, sem ninguém para almoçar, sem ninguém para trocar uma ideia, contar uma piada. Outra cultura, né? Então isso foi uma experiência muito negativa. Falha nossa. Pronto. Desculpe. Falha nossa, manda bala. Então foi... E aí eu comecei a perceber que essa coisa do home office que as pessoas tanto falavam não era tão legal na prática, né? E aí comecei a buscar outras opções. Falei, bom, legal, eu quero continuar nesse esquema flexível que eu tô. Eu comecei a ganhar, de certa forma, qualidade de vida e poder fazer meus horários. Não queria voltar para um esquema tradicional de trabalho. Eu queria continuar nessa linha, né, enfim, de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas eu queria sair de casa. Então, eu comecei a buscar todas as opções possíveis e imagináveis. Desde ir para um escritório virtual, até ir para a casa de amigos, até sentar num café. Fui experimentar entrar na praça, no parque. Eu era uma nômade. Mas isso não estava satisfazendo, essa coisa do social, da disciplina, que é muito importante. Então, tem um monte de pontos que começaram a pegar nesse meu ritmo de vida. E aí, eu costumo dizer que a disciplina própria, né? Então, é uma coisa meio que você não tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Então, acaba, às vezes, virando noite sem perceber que está trabalhando, né? Se mistura muito com a sua vida pessoal. E a disciplina dos outros, né? Então, é coisa de mãe ligar e falar, vamos tomar um café. Não, estou trabalhando. Não, você está em casa. Não, você está... vamos tomar um café. Então, as pessoas não respeitam quando você está em casa. É muito difícil, Família, né? os amigos, acho que você realmente está em casa, né? Exato. Então, é muito difícil a coisa de falar para as pessoas, oi, estou trabalhando, né? E depois de buscar fazer todos esses movimentos em favor de sair de casa, e todos eles muito frustrantes, não achei nenhuma solução que se encaixava com a minha necessidade, ao meu custo, porque existiam soluções, mas muito caras, ao meu budget. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar, eu falei, eu preciso de alguma coisa que seja mais colaborativa, a um custo mais acessível, onde eu encontre pessoas que estejam nesse mesmo momento que eu, que estejam no mesmo barco que eu. E comecei a pesquisar, vi que no Brasil não existia nada, comecei a fazer uma pesquisa em inglês. Não tinha nem ideia como pesquisar isso, eu não conhecia o termo coworking, que hoje em dia todo mundo sabe. Então, eu buscava de todas as outras formas possíveis, até que eu cheguei nessa informação. E eu me deparei com a informação de que ia começar, estavam fazendo a divulgação do lançamento do primeiro espaço de coworking do mundo, Hat Factory, em São Francisco, 2005. E quando eu li coworking, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, é isso. Eu não sabia nem o que era. Eu falei, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. Fiquei encantada, cheguei a pensar em mudar para lá para trabalhar nesse espaço. Eu achei muito legal. Olha só, que legal. E, enfim, contando o final da história... Entrou o coworking na sua vida. Entrou o coworking na minha vida. Foi amor à primeira vista. Eu sonhava com coworking todas as noites. E não sabia que era ele, né? Exato. E hoje você transformou isso numa realidade, né? Eu estava olhando aqui... Pois é, em 2008 eu abri o primeiro espaço de coworking brasileiro. Que é a ponto de contato aqui. Ponto de contato. Ai, que pena que o site novo vai entrar no ar semana que vem. Mas por uma semana vocês vão ver o site. Isso. Tudo bem, vai. Ponto de contato é o endereço de e-mail dela, ptodecontato.com.br. Está aqui é um espaço de coworking? Fala um pouco para a gente. É um espaço de coworking que transcende o espaço, né? Então,
por premissa, é um lugar aberto, muito parecido com as agências de publicidade, então eu trouxe muito dessa minha experiência de agência, um lugar aberto, sem parede, sem bias, para fazer com que a criatividade realmente role, né? Onde empreendedores buscam esse espaço para poder fazer exatamente aquilo que eu não conseguia fazer há 5 anos atrás, que é fazer conexões com outras pessoas que estão vivendo esse mesmo momento. É fazer o tal do networking, é fazer relacionamento, seja profissional, seja pessoal. Fazer com que as pessoas voltem a ter esses encontros presenciais, que as pessoas hoje em dia viraram avatares, né? Então, o coworking ele resgata muito essa coisa de você se encontrar com outras pessoas, né? Então, ele é um espaço onde acontecem eventos, acontecem palestras, é um lugar para você, de fato, respirar empreendedorismo, né? Então, essa que é a ideia do ponto de contato. As pessoas chegam com uma ideia, não sabem exatamente como executar, se ela é boa ou não. Então, é um espaço onde as pessoas conseguem, conversando com outras pessoas, participando de eventos, conseguem testar, validar e colocar essa ideia em prática ou não. E como é que funciona? Uma pessoa em São Paulo, imagino eu? Em São Paulo, hoje a gente começou em Pinheiros, hoje a gente está na Rua Augusta, na laje da Galeria Ouro Fino. E aí, daqui 2 meses, a gente vai começar a ter franquias pelo Brasil. Então, a gente vai ser uma rede de espaços. Espaços. Né? Aí, uma pessoa como eu, por exemplo, que queira criar alguma coisa, vai lá? Vai lá. A forma de pagamento, ela acaba sendo mais básica do que é o modelo de negócio, né? Porque tem tanta coisa agregada, mas é tão difícil na hora de precificar. Então, hoje, como que você paga? Você paga pelas horas que você vai utilizar do espaço. Tá? Então, existem pacotes. Se você olhar em planos aí, acho que... Vai ter, né? Tem uma tabelinha... Ah, tá aqui, ó. Você tem os pacotes, né? Tem o pacote rede, pacote enxuto, você vai comprando flex. as horas, né? Você compra créditos de legal. horas. E você compra crédito de horas para utilização do espaço com os valores agregados que ele... Exato. ele tem lá. Essa é a base. Então, você compra, tem todos os serviços. Essa é uma outra facilidade, além dessa coisa do networking, dos relacionamentos, que é super importante. Mas tem essa coisa de você chegar e tá tudo pronto, né? Então, tem café quente a qualquer hora, tem, sabe, o banheiro tá limpo, a impressora tá funcionando, coisas que quando você tem escritório próprio ou está trabalhando em casa, você tem que se preocupar com todos esses detalhes. E você desfoca daquilo que é importante. Exato, isso rouba 20%, 30% do seu dia, né? Rouba e entre 30% e 40% do orçamento. Também. Então, é assim, a pessoa escolhe um plano, que a gente chama os planos de horas, paga por esse plano e vai usando as horas do jeito que quiser, dentro do mês. Fantástico. Eu acho que a gente podia entrar nesse tema, porque eu acho que ele é instigante, né? Outro dia eu estava fazendo uma análise do quanto o overhead, chamado overhead, ocupa de espaço nas organizações. E tradicionalmente, eu falei de 30% a 40%, tradicionalmente entre 40% e 60% as grandes organizações têm de overhead. Overhead é aquela, sendo simplista, é aquele, vamos dizer, custo ou despesa que é utilizado, que é indireta, não é aplicado ao produto e não está vinculado ao negócio final, mas normalmente são estruturas para o negócio se manter, né? Nesse mundo moderno de internet, de mobilidade, a gente tem um público jovem intenso aqui nos nossos webcasts, e a gente vê o jovem muito inquieto em ter que ir para um escritório para trabalhar, o cara quer lugares mais criativos, né? Mais livres, onde a cabeça dele possa encontrar gente inspiradora, né? Ele quer ter flexibilidade de horário, tudo isso tem aparecido nos diálogos aqui. Considerando esse cenário e o overhead do tamanho que ele soluções como espaços desse tipo, alternativos, que dão muita flexibilidade, principalmente dão foco, deixam você focar naquilo que é realmente importante, começam a ser um novo paradigma, né? Como é que você vê essa história? Era um paradigma até pouco tempo, né? Então, as empresas com uma necessidade de contratar os jovens querendo sair das empresas. Então, o que eu começo a perceber é o movimento das empresas a favor disso. Então, hoje em dia, a gente tem muitos clientes que são grandes empresas que usam o espaço. Que legal. Então, em vez de ir contra, elas começam a caminhar junto, né? adotar o modelo. Isso é muito interessante. Isso é legal. Eu participei de um evento inglês, originalmente de Londres, que aconteceu pela primeira vez aqui em São Paulo, que chama WorkTech, há 15 dias.
A gente falou sobre coworking lá, é um evento super corporativo para pessoas de grandes empresas multinacionais e todas elas falando sobre como estão tentando quebrar as paredes, derrubar as baias, né? Então a gente foi dar a nossa pitada de coworking lá dentro, e eles ficaram maravilhados. Muitos não tinham ouvido falar. Então é muito interessante porque as empresas começam a ter esse movimento de fato abrir os espaços, fazendo com que as pessoas possam ser nômades e flexíveis e trabalhar eventualmente em casa ou fora dali, não ter mesa fixa, né, o tal do hot desk que existe há muito tempo. Mas as empresas não sabem ainda como lidar com as pessoas, quer dizer, os espaços estão sendo adequados. E como as pessoas? As pessoas não estão preparadas para isso. Né? Então, a gente está começando a fazer esse trabalho muito em conjunto com essas empresas, de trabalhar com essas pessoas, que muitas vezes não são nem funcionários, são intraempreendedores, que é o conceito do empreendedor que está lá dentro da empresa. Dentro das organizações. Muito, muito legal. Queria trazer a Renata para essa conversa, Renata. Como é que você vê esse cenário que eu pintei aqui com os comentários da Fernanda? Então, eu tenho acompanhado também até como coworker, né? Porque eu tive, no tempo que eu tive em São Paulo, até conheci também Ponto de Contato, foi o primeiro que eu conheci, mas buscando assim, como são as empresas, o que tipo de pessoas que estão lá dentro, esse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente chegou em Curitiba, o Next, que foi abrir esse primeiro também, o cenário aqui no Paraná ainda é mais conservador, ele ainda é mais... culturalmente ainda não está tão aberto. E aí o trabalho que a gente fez como agência junto com ele para conscientizar as empresas que também podiam ir lá para dentro, sabe? Que não só o cara que tem o problema que a Fernanda tinha do home office, mas que as empresas também podem ir para lá e elas têm muito a ganhar com isso. Hoje, até esse modelo, a gente, apesar de ter um espaço de agência, mas não é um coworking, mas hoje a gente trouxe essa experiência que a gente viu no Hub, no Ponto de Contato, no Next, aqui para a nossa agência. Então, hoje tem outros profissionais trabalhando aqui com a gente que não são necessariamente da empresa para justamente ter essa troca de informação, essa multidisciplinaridade, né? Você acha... Quais são as grandes vantagens disso? Troca de informação, você ter uma troca de experiências diferentes, com pessoas diferentes, outros pontos de vista? Principalmente, pontos de vista diferentes, porque quando você divide aqui um espaço, querendo ou não, você acaba vendo ou participando de uma parte de uma reunião e aí você dá o seu ponto de vista com o seu know-how, que é diferente. Hoje a gente tem uma equipe de desenvolvedores que não é necessariamente da agência e aí eles têm outro ponto de vista, às vezes uma solução para um cliente que a gente estava pensando de um outro jeito, sabe? Então, nesse sentido, é bastante válido. Mesmo numa cidade fora de um eixo como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte? É que eu acho que o modelo ele funciona independente do eixo, porque essas inquietações das pessoas, do jovem, ele acontece em todo lugar. É verdade. Aqui é mais difícil talvez encontrar essas pessoas, mas quando você se lança como um polo ou quando você se lança... eu tenho essa bandeira, as pessoas elas acabam se aproximando e a gente vê que existe esse movimento em qualquer lugar que a gente tem ido, esse movimento existe. Agora, afinal, a gente está falando de coworking e tal, mas o que é coworking? A gente botou essa palavra na mesa, você trouxe lá de São Francisco, que você comentou. Como é que a gente define essa história? Em uma palavra, seria colaboração. Colaboração? Construção, cocriação. Cocriação. Cocriação é boa também. Eu gosto dessa palavra também. Cocriação é forte, né? E acho que dá para entender. O coworking, eu gosto muito da palavra, é muito forte também. Tem um problema de língua, a gente tentou traduzir e não funciona em português. Né? Apesar que seria a colaboração é isso, né? Que é colaborar, é trabalhar junto, né? E o coworking ele tem uma carga muito forte do working, do trabalho. E isso a gente tenta quebrar com a comunicação de alguma forma, porque não é só um espaço de trabalho, é um espaço de geração de conteúdo, de relacionamento. Então, o coworking é isso, é um lugar coletivo, compartilhado e colaborativo para as pessoas trabalharem, empreenderem, fazerem seus negócios dar certo. Agora, para quem vem num processo desse mundo aqui que a gente vive, de formação,
Eu costumo dizer que a gente é formado de forma muito individualista, né? A nossa vida acadêmica, escolar mesmo, ela é muito individualista, né? Aquela coisa, a gente tem uma série aqui de diálogos que fala sobre educação livre, o grande tema, a grande discussão é essa, né? Todo mundo está querendo pregar uma nova educação, tal, mas a educação continua aquela. Menino cala a boca, olha para frente, presta atenção e that's it. Eu fui assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, minhas filhas estão sendo assim e não tem muito espaço para cocriação. Quando esse espaço é aberto, é um resultado incrível, né? Não tem nem que se questionar, né? Agora, a gente é criado numa cultura bem individualista, né? Inclusive nas próprias empresas, né? Como é que vocês veem esse cenário de formação histórica que a gente tem frente a essas novas possibilidades? Tem gente que fala, vocês são loucos, você está abrindo seu escritório aí, a Renata está abrindo o escritório dela para gente de fora, você é louco, você tem que ter clientes, está tratando as coisas estratégicas dos seus clientes, está abrindo o escritório para qualquer um vir trabalhar aqui, que doidura, os caras vêm dar pitaco, não entendem nada disso, vêm dar pitaco. Como é que é essa história? Tem disso, não tem? Tem, com certeza tem. Primeiro, pela falta de conhecimento de como é que é o negócio. E depois que se entende, vai um tempo até o pessoal se adaptar a trabalhar assim. Então, quando você... Por exemplo, eu, quando voltei para cá, quando voltei para Guarapuava, eu já tinha passado por uma experiência trabalhando em Curitiba e em São Paulo, né, em coworking. Então, já estava mais por dentro, assim, como é que funcionava. Mas aqui, quando eu lanço, não, vamos fazer um sistema de coworking, o pessoal, ok, vamos fazer. Mas o que é? Como é que vai funcionar? E na prática, é realmente na prática que a gente está vendo, né? Quando você faz uma reunião à porta aberta que todo mundo pode participar a qualquer momento, primeiro, assim, até mesmo os clientes aqui ficam... Peraí, como é que é, né, isso? Mas depois de um tempo, eles percebem que não é uma coisa a porta fechada e que isso todo mundo tem a ganhar, pelo menos no resultado final. Então, eu acredito que é na prática mesmo, você experimentando e trabalhando a questão cultural. O que a gente tem feito, né? Essa questão de também abrir esse espaço para curso, palestra. A gente também está fazendo isso para trabalhar a questão local culturalmente, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Tem a mudança cultural, né? Já falaram, você é doida, vai abrir esse lugar aí para todo mundo. Você é doida? Já falaram, chamaram você de maluca? Já? Não é assim que se faz um escritório, menina. Eu fui chamada mais de louca na vida quando eu decidi fazer do que a vida inteira, assim. Desde família, amigos, até... Tem um case que eu até posso contar, porque agora já virou um case de sucesso, mas o próprio Sebrae me chamou de maluca quando eu fui lá. Você vai largar a carreira publicitária, uma carreira de sucesso, boas agências. Exatamente. É louca, isso. menina. Mas essa coisa, Maurício, é uma mudança cultural muito grande, né? Mas essa geração nova já está vindo com esse chip da colaboração. Então, quando chega alguém, está começando a vir já a geração Y, sai da faculdade, vai direto empreender, eles já ficam super confortáveis com essa situação. Os outros coworkers, as pessoas que chegam para conhecer, têm um incômodo inicial. Mas se vou falar no telefone, as pessoas vão ouvir, a pessoa pode passar e ver o que eu estou fazendo. Existe, de fato, esse constrangimento inicial. E eu costumo perguntar para as pessoas, você tem Facebook? Tenho. Você coloca a sua vida inteira no Facebook. As pessoas veem isso lá. Então, quer dizer, se a pessoa não ouviu o que você está falando no telefone, com certeza vai postar o que você falou no telefone e o mundo inteiro vai ver. Então, é muito engraçado, é quase que um paradoxo, né? As pessoas têm muita vergonha de ouvir o que estão falando ao lado, mas a vida inteira está no Facebook, está no Instagram, onde ela está no Foursquare. Então, eu acho que tá mudando essa mentalidade, as pessoas precisam entender isso e tirar essa máscara, essa muleta da rede social e voltar a viver essa rede social da vida real que o coworking proporciona. Agora, onde é que está esse paradigma? Ele está na questão da confidencialidade que as empresas tanto, né, buscam, né? Hoje você anda em alguns espaços de grandes empresas, os funcionários lá não conseguem acessar Facebook, usar Skype, acessar as redes sociais de uma forma geral.
isso está na cultura das empresas, mais do que na cultura, está na política delas, está muito bem representada na política de segurança, de... Vocês veem isso mudando com uma certa velocidade ou é para pouca gente ainda que tem uma cabeça mais aberta, que seus clientes, por exemplo, Renata, aí, como é que eles encaram isso? Porque é engraçado, né? Eu vejo algumas grandes organizações, importantes organizações, famosas e de sucesso, né? Falando em cocriação, falando em desenvolvimento coletivo de produto, mas daí você vai lá dentro, na hora que você entra no escritório das organizações, o cara não consegue acessar o Facebook, ele não consegue fazer um call de Skype com você, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que usar o telefone ainda, ele não consegue usar um sistema de teleconferência, de... Como é que é essa... É um paradigma grande esse, me parece. Eu percebo que as empresas ainda têm muito medo disso, né? Elas têm medo de se expor ou têm medo de como é que o funcionário vai trabalhar com isso. Uma dica que eu acredito que funciona é você treinar, assim como você treina para um atendimento ao público, assim como você tem as suas regras de uma coisa colaborativa, todo mundo usa a cozinha, então você lava o seu copo, por exemplo. Então, aqui é aberto as redes, como é que você vai usar, ter, às vezes, um manual ou até uma coisa mais coloquial mesmo, mas orientar. Eu acho que não custa essas empresas, principalmente as grandes organizações, em orientar como fazer e entender que aquilo pode ser bom para ela. A partir do momento que o teu colaborador ele está mais aberto, com a mente mais aberta, ele vai criar mais, ele vai produzir mais. Às vezes já tem estudos gráficos, às vezes as empresas precisam olhar isso, tirar esse preconceito e de uma certa forma também os colaboradores aderirem e saberem usar essa liberdade, que às vezes também tem esse outro lado. Só querem que a empresa abra, mas aí a partir do momento que deu essa liberdade, como é que vai usar isso? Então acho que tem que ser algo das duas frentes, né? Daí talvez as empresas que estão usando ponto de contato hoje, estou falando de empresas tradicionais, não seus clientes inovadores lá, que eu já vi a lista de gente aqui, tem um monte de gente que parece muito inovadora e arrojada ali, mas as empresas mais tradicionais, elas têm usado o ponto de contato para criar essa cultura fora da organização e depois... Estão começando. Acho que é embrionário, ainda mais é o que você falou, Maurício, as empresas estão falando isso, ainda não estão conseguindo fazer. Mas acho que é o primeiro momento, né? Claro. De falarem, acho que já é importante, de perceber isso. Né? As empresas, eu costumo dizer que são transatlânticos. Então, enquanto a gente está lá com o nosso empreendimento, com o barquinho, a gente consegue mudar de direção a qualquer momento, ou o termo que se usa muito hoje, que é pivotar. Pivotei meu modelo de negócio. Em 5 minutos eu posso pivotar meu modelo de negócio. As empresas dependem de ordens do alinhamento global, enfim, top-down, né? Tem toda uma estrutura. Então, acho que de falarem, terem esse conhecimento dessas ferramentas, desses novos caminhos do trabalho, já é um começo. Acho que aos poucos elas vão começar a implementar isso também. Como é que é a questão de gestão, né? Eu queria entrar nesse tópico, que é um tópico que me interessa muito, e eu acho que interessa a maioria das pessoas que estão entrando nesse mundo novo, né? De forma nova de trabalho. Da mesma maneira que eu comentei sobre a nossa formação, que é individualista, a nossa formação também é toda alicerçada no modelo de comando e controle, né? A era industrial trouxe o ápice dessa história e os modelos foram tão fortes que estão aí até hoje sendo usados como referência. Sim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, quando você fala de coworking, quando você fala de liberdade de espaço, de tempo, né? De troca com pessoas que não estão diretamente envolvidas no teu negócio, existe todo um questionamento sobre o modelo de comando e controle, o modelo de gestão de comando e controle, aonde é muito difícil de exercer controle e, portanto, é muito difícil de exercer comando. E, na verdade, o que eu tenho reparado é que ainda a gente está muito apegado ao modelo de comando e controle e que dificulta essa experimentação, né? Como é que você vê essa relação entre o modelo de gestão que a gente está acostumado, aquela história do cara bater ponto, para entrar no escritório, bater ponto, ter hora de trabalho. A gente sabe, por exemplo, que os criativos, eles não gostam de criar na média logo cedo. O cara gosta de estender, sei lá, horários alternativos, né? E a gente sabe também que confinar esse cara é muito ruim. E assim como a característica de cada um é uma pessoa, né?
e as organizações, de alguma forma, ainda estão muito no modelo de comando e controle. Né? Isso atrapalha muito, você acha, a expansão dessa nova onda de coworking? Não, acho que isso vai atrapalhar, vai incomodar as empresas. Vai, né? Porque essa nova geração não vai conseguir se encaixar no modelo das empresas atual. É verdade. E eu acho que isso pode ser médio e longo prazo, mas eu acredito e quero ver isso acontecendo, que as empresas não vão ter mais aquele processo seletivo de 2.000 pessoas querendo entrar e trabalhar lá. Elas vão ter uma demandada. A geração Y, eles vão ter que se adaptar a essa nova geração. Está difícil de atrair e muito mais difícil de reter as pessoas, né? De exatamente. manter a relação mais estreita. Né? Uma rotatividade muito alta. Enorme, né? Como é que é para você isso aí, Renata, na agência? Eu concordo com a Fernanda. Eu acho que é um caminho que não as empresas vão ser obrigadas a médio e longo prazo a se adequar. E as que não se adequarem, elas estão com os dias contados, eu creio nisso. Você sabe que eu tenho uma filha de 21 para 22, faz 22 mês que vem. E eu já sinto nela esse desprendimento, né? Um desprendimento total das organizações. Né? Muito diferente da minha geração, que o cara ficava 10, 12, 15, se aposentava, 15 anos na mesma organização, se aposentava. Né? Criava um vínculo tão forte que o cara... E ela já tem um descolamento, sim, já deu para ver que retê-la vai ser uma questão de modelo, né? É engraçado até o que acontece no coworking, no ponto de contato. As pessoas que vêm desse mundo corporativo ou que tinham seus próprios escritórios, normalmente as que vêm já de grandes empresas e acabam indo para empreender depois, e não quem empreende direto, você percebe, é muito clara a diferença. Então, as pessoas que vêm e estavam acostumadas com chefe e com comandos e com horários, elas passaram a me adotar como chefe. Elas pedem para você pro feriado. Né? Eu posso emendar almoçar, o feriado? Então, já tiveram alguns casos desse, num tom de brincadeira, mas com um fundo muito de verdade. As pessoas passam até essa carência, mas e aí? Para quem que eu vou dar satisfação agora? Né? E eu faço questão de sair desse papel. E eu falo, não, você tem que treinar, exercitar isso, que vai ser muito mais saudável para você, e você vê como é gostoso. Mas, de fato, é difícil essa ruptura. Né? Então, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Não, agora você tem que dar satisfação para a Receita Federal. Muda um pouco, né, o seu chefe. Nós temos uma passagem aqui na Educados, acho que a Iracema me ajuda a resgatar. Desculpa. Aqui, nossos colaboradores trabalham à distância, a gente só tem o estúdio aqui, que tem 2, 3 pessoas aqui normalmente, quando tem programa ao vivo. E as pessoas trabalham à distância nas suas casas, a grande maioria não é nem daqui da capital de São Paulo, mora fora. Né? E nós tivemos um caso, Iracema me ajuda aqui a resgatar essa história. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco, que é uma jovem, Isabela, sensacional. A Isabela já teve em vários webcasts aqui. Ela mora em Atibaia, trabalha em Atibaia. Um dia, acho que ela ficou doente, se eu não me engano. Ficou doente, obviamente, não trabalhou, de Atibaia. Enfim, a gente não controla o horário de trabalho, né? E um dia ela subiu aqui no estúdio e veio para mim e falou: Maurício, eu trouxe o atestado médico. E eu queria saber para quem eu entrego. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Eu falei: Isabela, eu não tenho a menor ideia para quem você vai entregar o atestado médico, porque, de fato, ele não tem... Para nós não tem utilidade nenhuma, tá certo? E foi engraçado, né? Porque isso gerou uma discussão interna nossa aqui, né? De como a gente está acostumado, ela mesma como uma jovem, como está acostumado com o modelo de comando e controle, né? E aonde não tem controle, você acaba tendo um instinto de dar satisfação, não é? Virou até piada depois entre a gente, né? A hora que tem alguma coisa que foge do padrão, a gente fala assim, pergunta para a Isabela que ela... Pergunta para a Isabela que ela te diz como é que faz. Né? Mas isso assusta, assim. A gente vê, num primeiro momento, o próprio jovem. Acho que a Isabela é uma pessoa bem jovem e a gente vê esse padrão instalado porque ele vem não só das organizações, mas eu acho que é isso. O hospital, o médico, tem um padrão que extrapola qualquer espaço, na verdade. A gente tem a escola tem esse controle, então... É verdade, ele vem de longe. A gente está bem acostumado com ele. Agora, como vem o tema legal, né? Legislação mesmo, estou falando de legislação. A gente tem uma legislação, por exemplo, trabalhista, que é
assim, o cara respirou, a legislação prevê, né? O cara tossiu, a legislação prevê. E se não prevê, vai prever. Daí tem as, né? Como essa, tem a história agora das domésticas, né? Que já estão regulamentando todas as... Como é que, assim, numa ida, num movimento para onde a gente está indo para mais liberdade, né? Para mais abertura, para mais troca, onde é que pega na legislação? Como é que é na Inove, a agência? Como é que você trata a legislação dos seus colaboradores, seus funcionários? Como é que funciona isso? Bom, ainda tem que se adequar, né? Registro, 8 horas, estagiário também, mínimo de 6 horas. Dentro do registro tem que se adequar. O que a gente trabalha é a questão da liberdade. Você chega a hora que você acha que deve, você vai embora a hora que você acha que deve. E se você vai emendar feriado, mas se você trabalhou mais semana, a gente trabalha muito nesse sentido. Mas o controle mesmo, ele fica muito mais pelo bom senso. A gente acredita no bom senso. Porque não tem o ponto. A gente até tentou colocar no nosso intranet um sistema para você colocar os seus horários, ou se você está na tua casa, mas está trabalhando. Mas realmente não funcionou. Então, é o bom senso. O controle não é amigo do coworking. Não é. Não é. Como é que você enxerga essa história? Eu acho que são, né, 2 âmbitos diferentes. Os colaboradores do ponto de contato são CLT, então quando você vira empresário e vai para o outro lado da mesa, você vê que a coisa tem que ser bem feita. Pelo menos essa é a minha visão. Então é tudo muito certinho. Você tem que seguir a legislação. Tem que seguir essa lei trabalhista que é, desculpa, burra, mas a gente tem que seguir, a gente está sujeita a ela. Por outro lado, os coworkers, a gente não tem um vínculo empregatício com eles, né? E a maioria deles são pessoas jurídicas, são empresários, são profissionais autônomos, então que eles não têm essa preocupação, né? Isso é muito tranquilo. Porém, a presidente Dilma, ela criou não sei se era uma lei, uma emenda, falando da questão do teletrabalho. Que quando um profissional trabalha em casa, é considerado hora extra. E tem um monte... Então, a gente está muito próximo agora do pessoal da Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, tentando se juntar e juntar forças para isso, para tentar descobrir qual que é o caminho mais sensato dos dois lados. Eu não ia mencionar esse movimento do governo, mas ele foi repressor, na verdade, desse tipo de coisa, né? De novo, a gente nivelando, eu acho que o país por baixo, e cerceando a inovação e principalmente a inovação intelectual, porque eu vejo que os principais modelos de coworking, de cocriação, são para criações intelectuais, né? E aí, de novo, matando o Brasil, o cérebro do Brasil, né? Matando a capacidade criativa do país com um movimento como esse. Eu sei porque, depois que essa legislação foi alterada, a nossa preocupação aqui na Educatos cresceu absurdamente. A gente tem colaborador no Brasil inteiro e cresceu absurdamente. E tem um processo trabalhista já de gente que se aproveita dessa situação, obviamente, com uma má fé e como se fosse analfabeto, né? E se aproveita disso. É uma pena. É uma dificuldade enorme, né? Eu enxergo como um retrocesso mesmo. Total. Acho que, foi bem difícil, mas a gente não desiste. Claro. Então, existe esse movimento com a Sociedade de Teletrabalho e a gente está criando agora a Associação Brasileira de Coworking. Então, com isso, a gente vai tentar ter um pouco mais de força com essa união para tentar ir contra ou entender e tentar fazer um caminho que seja bom para os dois lados junto ao governo. Eu tenho uma passagem aqui que eu acho que mostra bem a gravidade da situação. Eu acho que pessoas como vocês, como você, Fernanda, como a Renata lá no Sul, vocês são rompedores de barreiras para que o país possa acordar para um novo mundo, né? Mas a gente sabe de empresas multinacionais ligadas à área, por exemplo, de tecnologia e que estão tendo muita dificuldade de se desenvolver no Brasil porque elas competem por projetos internacionais com elas mesmas, com outras unidades delas mesmas em outros cantos do mundo. Então, eu vou citar um nome. Você pega, por exemplo, a IBM tem operações no mundo inteiro e ela atende grandes contas
e ela, obviamente, compete entre essas unidades operacionais de quem vai atender. Se o Brasil vai atender, se a Índia vai atender, se a China vai atender, se os Estados Unidos, Canadá. E aqui no Brasil, conversando com algumas dessas empresas, eles dizem claramente, nós perdemos competitividade para nós mesmos, lá na Índia, porque na Índia existe toda uma legislação voltada a fazer as pessoas trabalharem, dar facilidade para elas trabalharem, e aqui no Brasil a gente tem todos os obstáculos do mundo para fazer os nossos colaboradores poderem trabalhar. A questão da hora extra, a questão do trabalho à distância, a questão do custo de trabalho, né? Então, o país perde competitividade a cada dia por questões desse tipo. Os empresários estão reclamando barbaramente e a gente continua expelindo uma legislação protetora, protecionista, nivelada por baixo, como se todo mundo aqui trabalhasse na fábrica, né, apertando parafuso e fosse explorado pelos seus empresários. Eu vejo isso como uma gravidade enorme. Assim, o país está afundando na sua competitividade intelectual mesmo. Né? E aí eu imagino que muitas barreiras devem ter aparecido ao longo do tempo que vão além dessa. Quais que você citaria? Assim? Aquelas que você encontrou nessa jornada lá no ponto de contato, que você chegou em casa e falou, não dá, não dá, essa aqui vai me pegar. Quais foram as grandes barreiras que você encontrou até aqui? Bom, tem uma desde o primeiro dia que eu montei o negócio até hoje, para fazer 5 anos, que é a coisa da tributação. É uma tributação que ela não é amiga do pequeno empresário. Né? Aí eu começo a entender aqueles índices do Sebrae de quantas empresas fecham no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Realmente é muito difícil se sustentar pagando tanto imposto. Né? Deixa eu pensar, de legislação, se teve mais alguma coisa. Acho que isso é o que mais pega, assim. Acho que é burocracia também. Putz, para abrir empresa, para conseguir o CNPJ, para conseguir fazer qualquer alteração, pedir é muito burocrático. Né? Então, pensar em fechar uma empresa, a gente teve uma mudança de empresa, a gente quis fechar uma empresa, foi um pesadelo. Fechar é mais difícil que abrir. Então, essas coisas pegam. E existe um movimento começando, inclusive essa semana está sendo finalizado o edital do Startup Brasil. Né? Então, existe um movimento em Brasília começando nesse sentido de enxergar esse novo mercado, esse novos modelos de negócio que estão surgindo. Então, isso é muito interessante, porque com certeza vai refletir nessa questão de legislação, de tributação. Não sei em quanto tempo, mas vai. Como é que é para você, Renata, aí no Sul? Burocracia no Brasil inteiro, né? Está presente em qualquer canto, né? Que grandes barreiras você tem encontrado pela frente, assim, dessas que viram e falam, putz, não dá, vou parar? Olha, na abertura mesmo, né, a burocracia para conseguir abrir, os próprios incentivos para isso, e agora a questão de impostos realmente, né? O quanto aqui nós como microempresa eu conseguiria aumentar a minha equipe, investir em novas tecnologias, com certeza muito mais. Então, nada a favor, mas como a Fernanda comentou, da Startup Brasil, né? Eu acredito que esse movimento das startups e agora esse movimento delas se unindo mais vai obrigar também, assim como a gente estava falando dos funcionários obrigarem as empresas, talvez esse movimento vai mostrar uma relevância e tentar mudar alguma coisa na legislação, porque é complicado. Nós temos uma passagem aqui, vou trazer a passagem, deixa eu mudar direito aqui a tela. Pronto. Nós temos uma passagem aqui que é interessante. Uma vez nós abrimos uma vaga para uma pessoa que iria gerir a conta de um cliente nosso, que é a Natura, empresa de cosméticos, e a gente queria que quem ocupasse a vaga fosse mulher, por razões óbvias, certo? Não só porque a mulher ela tem mais intimidade com o tipo de projeto e cliente que a gente tem, produto e consumidor, etc., mas porque também ela tem mais habilidade para lidar com isso, inegavelmente. E nós, ingenuamente, abrimos a vaga e solicitamos que os currículos fossem de mulheres, certo?
uma vaga que a gente queria dar para o interior do Brasil, um lugar onde não tivesse... A vaga não era nem para São Paulo, era para o interior do país, para a pessoa que não morasse num grande centro, porque iria trabalhar à distância. E, surpreendentemente, a gente recebeu uma carta do Ministério Público pedindo para a gente se explicar de por que a gente estava discriminando e pedindo mulheres. E é lógico que aí nós consultamos nosso advogado. A gente ficou muito... Aqui tem homens, tem mulheres, tem todo tipo de gente aqui. Mas, nesse caso, a gente queria uma mulher, porque as mulheres... aquela posição era para mulheres. E aí chegou a carta, e nós fomos falar com os advogados, né? E eles disseram, olha, Maurício, vocês estão sendo aqui não acusados, mas vocês vão ter que se explicar por que vocês estão discriminando a pessoa para essa vaga. Eu falei, mas nós estamos abrindo uma vaga de emprego num lugar que, assim, é fora de um grande centro, dificilmente uma pessoa que está fora de um grande centro teria acesso a esse tipo... Falou, Maurício, legislação é legislação, o Ministério Público não está preocupado com isso, ele está preocupado por que vocês estão discriminando a vaga. Eu virei para o advogado, a gente conversou internamente e falou, olha, Sérgio, eu não tenho, o Sérgio, nosso advogado, falou, Sérgio, eu não tenho nem como explicar isso, cara. Eu não vou entrar na discussão se o perfil é de mulher, de homem, não vou deixar o Ministério Público contratar o cara para mim, porque, afinal, ele não racha os riscos conosco, né? Aí eu falei, olha, você simplesmente diz para o Ministério Público que a vaga foi cancelada e que a gente vai contratar alguém na Índia para fazer esse trabalho. E ele fez essa justificativa. Ele fez mesmo, ele foi sério. Ele fez e o Ministério Público não falou nada. Aí resolveu o problema. Porque nós não estamos discriminando mais nenhum brasileiro. Eu olho para isso e falo, gente, mas que país é esse? É uma loucura. Né? Eu sou muito pessimista, vocês são otimistas? Você é otimista, Renato? Você acha que esse negócio vai mudar? Olha, eu acho que para a gente ser empresário no Brasil tem que ser otimista. Tem que, assim, não dar tanta atenção, assim, seguir as leis, mas tem coisa que não tem como seguir. Eu acho que tem que ser... Não sei se é otimista a palavra ou... O empreendedor tem um pouco disso, né? Ele tem que ser. Louco. É louco, eu acho que é louco mesmo. Porque se a gente for olhar desde gráficos, essa questão de impostos, aí até questões como essa que você comentou... Que absurda, né? É um absurdo realmente. O cara tem que ser um pouco louco, assim, eu acho, insano, irresponsável até. Como é que você vê essas... Acho que sim. Acho que é um otimismo tão exacerbado que o empreendedor, o empresário, ele fica até um pouco alienado, né? Ele não pode ficar 100% com o pé no chão, senão não vai para frente. Não vai. Então, eu chamaria isso de loucura, assim. Um pouquinho, né? Loucura. Agora, loucos como vocês duas estão desbravando o país e abrindo fronteiras para pessoas trabalharem num modelo bem diferenciado. Eu acho muito bacana, tanto a tua experiência aqui em São Paulo, do ponto de contato, quanto a experiência da Renata lá no Sul, na agência, na Inove, e sem dúvida vocês abrem um espaço fantástico para essa juventude que está procurando espaços novos, está procurando coisas novas para fazer e lugares novos para performar, né? Muito legal. Assim como a gente procurou um dia, né, acabou encontrando outros loucos, eu acho que é bom saber que a gente pode motivar também outras pessoas e dizer que não somos loucos sozinhos. De louco em louco, cada um faz um pouco, né? Por aí. Eu costumo dizer que a gente é um monte de beija-florzinho apagando incêndio de uma grande floresta. E a gente tem que fazer nossa parte. Todo dia eu faço um pouquinho minha parte e vamos ver se daqui 5, 10 anos essa coisa vai estar mudada. Com certeza. As pessoas vão começar a criar massa crítica e criar cultura. E tem uma hora que chega, eu acho que num ponto que a coisa vai, né? Olha, muito legal conversar com vocês sobre isso, motivante demais. Assim, que bom. Eu não sou tão pessimista quanto eu parecia aqui, mas eu acho que instigar um pouco essa conversa, porque tem fatores aí muito relevantes de inovação que a gente tem que trazer para a realidade, independente das barreiras, né? Eu quero trazer a Iracema aqui para ela dizer para nós o que vem pela frente. O que temos aí mais, Ira? Bom, quentíssimo. Agora acabei até por mediação da Fernanda aqui, fechando com a Ana e com a Camila Haddad, que são da Cinese, que é um projeto
bem legal que trabalha com educação para a próxima semana, para a próxima terça. Que legal. Então, a gente conversar com as duas, que foram palestrantes também no TEDx Augusta. E essa é da próxima terça. E logo mais aí a gente tem um bate-papo. Sobre o programa Jovem Talentos da Natura. Exatamente. Que tem muitas novidades aí. Bastante novidades Falando aí. de jovem, né? Só para mulheres? Não. Dessa vez não é. Eu não vou nem falar mais isso. Meu advogado proibiu. Ele falou, Maurício, você é louco. Para de falar disso. Eu falei, então tá bom. Não, para muita gente aí. Tem vaga para estágio, para trainee. Muita coisa. E, na verdade, tem algumas novidades aí num programa de desenvolvimento contínuo também. Então, a gente vai ter a Denise Asnis e a Trino conversando um pouco dos projetos que a Natura... E você estreou seu novo currículo aí, né? Tô Está aqui. bem aqui através do monitor da minha frente. Ficou bom Entre agora. uma coluna vazada aqui. Muito legal. A gente está se adaptando aqui ao estúdio novo ainda, com operação recente. Né? Só para fazer um desfecho, Maurício, as pessoas falam muito colaboração. O que é esse papo de colaboração que se fala tanto? Quero ver isso na prática. Muita gente questiona, né? Então, a Iracema acabou de dar um exemplo de colaboração. 5 minutos antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava batendo um papo informal e, no meio do assunto, veio a Cinese, que é uma plataforma de crowdlearning que surgiu no Ponto de Contato. E comentei que teria muito a ver com vocês. Então, o resultado é esse, né? Eles vão estar aqui, Eles vão estar aqui no próximo programa. Então, isso é colaboração na prática. Na prática, instantaneamente, ao vivo e a cores. Sensacional, Fernanda. E essa conexão que a gente vai criando, né? Por exemplo, as meninas foram chamadas pelo André Gravatar, elas conhecem a Ana, então a Ana Tomás, elas estão bem plugadas, conhecem também os meninos do filme que a gente entrevistou, o Antônio. São da máfia, são na Pois máfia. É uma grande rede. É uma grande máfia, não é rede, é grande máfia isso aqui. Máfia que está mudando o mundo. Máfia muito do bem. legal. É uma grande Máfia do rede bem. que vai conectando todo mundo. É muito legal isso. Muito legal, Ira. Obrigado, então. Daqui a pouco tem, então, o programa Jovens Talentos da Natura, não perca ao vivo. E eu queria deixar aqui os contatos que eu passei aqui, deixa eu colocar. Tem aqui ponto de contato, que está aqui, ptodecontato.com.br. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a Fernanda está fazendo lá. E aqui também o site da Inove, que está aqui, inovesuidea.com.br, para conhecer o que a Renata está fazendo lá. E também tem o toque da Fernanda no Colégio Bandeirantes, no TEDx Colégio Bandeirantes, que está publicado no site do TEDx no YouTube, no canal do TEDx no YouTube, que é youtube.com/TEDxTalks. Você vai encontrar lá, só por o nome da Fernanda, que vai chegar lá. Tá bom? Gostaria de agradecer a vocês duas, Renata. Muito obrigado, viu, pela tua performance aqui, pelo teu tempo. Eu que agradeço muito o convite. E aproveitando aí, como a Iracema também divulgou os novos talentos, a gente também vai fazer a seleção dos novos talentos aqui, que é o projeto Trainee da Inove, que é voltado para os universitários. E esse ano a gente vai treinar mais equipes para fazer novas startups, novos projetos, todos com perfil socioambiental. Ah, que legal. Então, Boa fiquem notícia. ligados aí, daqui a um dia a gente vai lançar. Boa notícia, muito Ótimo. bom. Fernanda, muito obrigado por ter acabou? vindo. Foi muito rápido. Obrigada, Maurício. Obrigada, Iracema. Obrigada pelo convite. Foi muito legal ter você À disposição. aqui. Muito legal. Olha, e você que esteve com a gente, muito obrigado também. Não perca os próximos webcasts. Fique plugado, fique ligado. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço para todos.